professor da PUC, do Tribunal de Justiça de São Paulo, eu que tive a honra de ter sido aluno do professor Rigolin, lá na PUC São Paulo, COGEAI, naquelas nossas aulas aos sábados, lá na Rua Monte Alegre, e durante 3 anos eu tive a oportunidade de aprender demais o direito processual civil, com base na direção, na coordenação do nosso professor Antônio Rigolin. E curioso que aquela pós, ela foi tão pioneira, né, professor, que ela já estava estudando o CPC revogado e o novo, de modo que, para mim, foi um momento de grande aprendizado. Quero aqui, mais uma vez, parabenizar o nosso coordenador, professor Regis, pelo apoio, pela liberdade de poder tocar um projeto tão especial, que é esse Carreira de Sucesso, para os nossos alunos, para a nossa faculdade. Quero aqui também parabenizar o nosso curso, o curso de Direito da Unopar Itajubá, que estamos aí encerrando mais um semestre. Parabenizar toda a gestão local, ao nosso diretor, toda a equipe de apoio e aos alunos. Eu acho que essa carreira de sucesso não haveria justificativa, não haveria razão de ser, se não fosse em prol dos nossos alunos, professor Rigolin. Nós somos um curso novo, com 3 períodos, né? Agora migrando para mais um. O professor Regis é o nosso coordenador, pós-doutor, inclusive, tem feito uma gestão muito poderosa, né, na região, no nosso curso. Temos aprendido bastante com o professor Regis. Sinto em não poder ficar nessa nossa carreira de sucesso. Às 19h30 eu tenho um compromisso numa pós-graduação de Belo Horizonte, tanto hoje quanto amanhã, e daqui a pouco estarei em aula ao vivo com outros alunos numa pós-graduação de Direito Previdenciário. Mas, mais uma vez, professor Rigolin, né, seja bem-vindo a Itajubá, e agora de maneira virtual. O senhor já esteve conosco numa outra faculdade, e foi um evento também bem legal. O senhor atendeu ao nosso pedido de uma maneira muito solícita, muito gentil, e está aqui conosco, né, certamente para premiar os nossos alunos com essa carreira de sucesso. E o senhor, um profissional do direito de muito sucesso, né? Eu quero aqui também devolver a palavra ao nosso coordenador, professor Regis, saudar a todos e a todos, desejar uma excelente sexta-feira, prazer em revê-lo, professor Rigolin, quem sabe numa outra ocasião, presencialmente, né? Acho que a gente já pode até fazer o convite, né, professor Regis? Tá feito. Tomando cafezinho com pão de queijo. Opa, é isso daí. Mas eu quero me despedir de vocês, professor Regis, e é isso. Uma boa aula para todos, um grande abraço, professor Rigolin. Mais uma vez, obrigado. Obrigado, professor Sérgio. É uma alegria muito grande poder contar contigo aí no nosso corpo docente. É algo que realmente faz muita diferença, né, para os nossos alunos, ter um professor, né, que tem tamanho gabarito, né, e tantos compromissos, e ainda assim consegue tirar um tempinho aí para a nossa cidade. É uma alegria muito grande para nós tê-lo, senhor. E também com os contatos que o senhor tem, né? Não é qualquer um que tem aí um contato como o desembargador Rigolin, e isso ajuda muito para os nossos alunos terem esse contato também. É muito importante esse momento da academia. Professor, assim como o professor Sérgio disse, nós somos um curso, então até mandei para o senhor por e-mail, que está, né, se iniciando. Ainda assim, desde 2018, né, que quando nós começamos esse projeto com autorização no MEC, nós conseguimos uma autorização com nota máxima no MEC, então um corpo docente significativo, uma estrutura bacana, e hoje contando também com alunos aí que vêm dando muito orgulho e destaque, né, dentro da nossa cidade, da nossa região. Então, o objetivo desse quadro Excelência é justamente trazer para eles as histórias do senhor, né, como foi chegar, né, até o cargo de desembargador que o senhor hoje ocupa. E até, se o senhor me permite, o currículo que o senhor enviou, eu gostaria de ler para os nossos alunos, porque é extremamente importante para que eles compreendam que a caminhada, ela é uma caminhada longa, extenuante, mas que traz os seus resultados. Então, doutor Antônio Rigolin, magistrado do Estado de São Paulo desde 1979,
com exercício em primeiro grau durante 15 anos em diversas comarcas. Atua em segundo grau desde 1994, tendo exercido o cargo de juiz substituto em segundo grau durante 7 anos junto ao primeiro Tribunal de Alçada Civil. Foi promovido ao cargo de juiz do segundo Tribunal de Alçada Civil em 1999 e em 2005 tomou posse no cargo de desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo, que exerce até hoje junto à 31ª Câmara da Seção de Direito Privado. Lecionou durante 25 anos na Faculdade de Direito de Itu, participou durante mais de 20 anos da equipe de coordenação técnica do curso de Processo Civil em módulos da PUC São Paulo, foi coordenador do curso de especialização em Processo Civil da Escola Paulista da Magistratura durante alguns anos e fez parte do Conselho de Direção. Atualmente, profere palestras como professor convidado em cursos de especialização da Escola Paulista da Magistratura, do Tribunal de Justiça de São Paulo e da PUC São Paulo. Foi um dos coordenadores da obra Comentários ao Código de Processo Civil, Perspectiva da Magistratura, da editora Revista dos Tribunais. Eu também, como filho da PUC, professor, porque fiz meu doutorado também na PUC São Paulo, fui orientando da professora Flávia Pelvezan, é uma alegria muito grande recebê-lo, em nossa instituição, no Direito Unopar Itajubá. Em nome dos nossos diretores, agradecemos mais uma vez a gentileza do senhor de ceder o seu tempo e a palavra do senhor. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, professor Regis. É uma grande honra poder participar, de ter essa oportunidade diferente na minha vida, de ter um contato com os alunos. Eu lecionei no bacharelado durante 25 anos. Eu fui assistente do professor Dinamarco na Faculdade de Itu. Eu fui aluno na Faculdade de Itu, ele me convidou para ser depois assistente e acabei sendo o sucessor dele aqui na escola, até o momento que não deu mais para tantas atividades, eu fui restringindo aos poucos. Mas sempre tive grande satisfação em lecionar e manter essa atividade paralela, que é muito gratificante, né? É uma grande realização. E tenho saudade daquele tempo, mas a vida segue e chega um momento que é preciso escolher, né? Mas aquilo tudo faz parte, né, da minha história, é uma coisa muito gratificante. Eu estudei em Itu, eu sou da região, eu moro em Itu, nesse momento estou aqui em Itu. Fui cartorário, né, um período, né, é curioso, trabalhei num período ainda em vigor, estando em vigor o Código de 39, quando o Processo Civil de 39. Eu vi um pedacinho disso, né? Trabalhava quando entrou em vigor o CPC de 73, e aí eu tenho toda uma história acompanhando o CPC de 73 até a vinda do CPC de 2015. Então, toda a minha vida foi muito ligada ao processo civil, né? Esta realmente é a minha grande preocupação. Mas, assim que me formei em Itu, um ano depois, fiz concurso para procurador da Previdência Social, atuei durante aproximadamente 3 anos e já entrei na magistratura. Tomei posse em 79 e aí veio a carreira, né? Passagem por diversas comarcas, vivendo situações diferentes em cada local, enfrentando as coisas curiosas, outros dramas da vida, enfim, é uma infinidade de coisas, né? E até conseguir chegar na comarca de São Paulo, no final dessa jornada em primeiro grau, vindo depois a experiência do segundo grau. Então, a partir de 94, comecei a exercer o cargo já no primeiro tribunal de alçada, que naquela época havia esse degrau, né? E ali fiquei durante 7 anos, né? Até
ser promovido, então, ao cargo, agora, de juiz titular do segundo Tribunal de Alçada Civil. E, nessa sequência, veio a reforma do Judiciário, que extinguiu esses tribunais de alçada, né? Houve, portanto, a unificação, e aí eu me tornei desembargador. Estou até hoje exercendo exatamente o mesmo cargo na mesma Câmara, né? Uma experiência de muitos anos. Eu estou na magistratura há 42 anos. Daqui 4 meses, 5 meses, eu completo 43 anos de exercício no cargo de magistrado. E, portanto, muito mais velho na carreira do que a grande maioria das pessoas que estão aqui participando deste ato, né? Com certeza. Portanto, tenho muita história, né? Sou um velho magistrado, né, nessa altura, e tendo essa grande vivência, a experiência do dia a dia, sentindo os problemas, aprendendo a lidar com tudo isso, a ter a capacidade de sentir os problemas e tentar dar a solução mais justa e viver esse dia a dia, né? Porque realmente não é fácil, né? E isso, o juiz é formado pela somatória, né? de dias, né? na sua existência. E isso que dá ao juiz aquela capacidade maior para o seu exercício. Né? Mas, enfim, essa é a minha trajetória, né? Permeada com atividades acadêmicas durante grande parte desse tempo todo. Né? Perfeito, Excelência. Uma coisa que eu sempre pergunto, né, aos juízes, promotores que passam por aqui, são justamente essas vivências, essas experiências, e com certeza alguns casos devem ter marcado o senhor. Tenho certeza que foram inúmeras, né, dezenas de milhares aí processos que o senhor já deve ter julgado, mas alguns devem ter marcado o senhor. O senhor tem recordação, tem lembrança de alguns casos que realmente chamaram a atenção do senhor? Em cada local, você chega a um lugar, né, com marcas pequenas, e você, a pessoa, queira ou não, é um destaque. Né? Sim. Tem que haver você passa a integrar uma comunidade, sabe que é destacado e que tudo que você faz é observado, as pessoas acompanham por exemplo, no início de carreira, a minha grande preocupação foi desenvolver nos lugares, né, alguma coisa para beneficiar a comunidade. Por exemplo, trabalho com presos, na época lutava-se por casas de albergados, né? Tentativa de controlar o trabalho. Eu ia fazer pessoalmente, ia direto, contava direto com as pessoas que estavam ali. Outra coisa, participação eu trabalhei no Vale do Ribeira, é a região, talvez, uma das mais pobres do estado de São Paulo. Na época, isso foi há muito tempo, mas ali a gente sentia exatamente a grande pobreza, a dificuldade e o grande número de agressões. E, geralmente, agressões graves, porque as pessoas trabalhavam na agricultura e todos usavam facas, né? A curiosidade do instrumento de trabalho, um bananal, coisas assim. E a bebida solta, né? Geralmente esse é o problema. Então, a grande preocupação era tentar afastar as pessoas disso. E lá vou eu fazer parte, né, de reuniões de alcoólicos anônimos e coisas desse tipo. Então, essas coisas marcam muito a vida da gente. Né? Foi um aprendizado, né? E que só se aprende. Só acontece realmente isso nas comarcas menores, né, onde você tem muito contato com a população. E conforme o lugar, você vai sentindo os problemas. Então, aí vão surgindo as ideias, você faz contatos, procura saber, tentar achar melhores soluções. E eu senti que isso me fez muito bem. Né? Agora,
uma das coisas que eu gravei, né? Por exemplo, lá nessa comarca no Vale do Ribeira, chamada Registro, ela fica no meio do caminho entre São Paulo e Curitiba. É quase pouco antes, né, da No pé da divisa. serra, né? Bem aquela passagem lá. E eu me lembro bem que uma característica bastante interessante, que aquela região foi a primeira que recebeu os japoneses, imigrantes. E eles ficaram instalados naquela região. E a cidade é marcada por muitas famílias, né, moram ali, né, pela presença de muitos japoneses. E que, curiosamente, todos se ambientaram de tal modo, né, que eu vi, por exemplo, escola de samba de japonês, porta-bandeira japonesa, coisas que me chamaram a atenção, e outros costumes japoneses inseridos na comunidade. Então, é bastante interessante. Sim. E um dia veio lá uma pessoa que não sabia falar português, que havia sido assaltada, né? E consegui, nas proximidades, tinha uma pessoa que sabia falar o idioma. Vamos trazer a pessoa aqui para tentar fazer a colheita do depoimento. E a pessoa contou tudo, explicou a situação, dizendo da forma como foi assaltada na rua e tudo mais. Daí ele contou, a polícia veio, me colocou na viatura e ficou percorrendo a cidade para ver se reconhecia, né? E o sujeito não falava uma palavra de português. Eu imagino que deve ter sido essa comunicação. E aí ele explica no final, eu não consegui reconhecer ninguém, porque brasileiro é tudo igual. Essa foi a, a, a forma dele dizer porque a dificuldade. Então, vão surgindo coisas assim que entram, né, fazem parte da vida da gente, as recordações e tal. Mas casos, por exemplo, eu me lembro uma vez, eu estava em casa à noite e briga política, prefeito com vice-prefeito. O vice-prefeito foi fazer uma festa num determinado local, o prefeito mandou uma motoniveladora, invadiu o lugar, derrubou tudo que havia, e vou eu no meio tentando tomar medidas na cidade, e a imprensa comentando, o juiz fez isso, o juiz fez aquilo, né? E coisas assim, né? Uma vez eu me lembro de um presidente de Câmara que resolveu, entendeu que o mandato dele tinha sido prorrogado por mais 2 anos. E o que ele fez? Ele fechou a Câmara Municipal e saiu da cidade com a chave, né? No dia 1º de janeiro, tinha a necessidade de fazer a eleição do novo presidente e não tinham como entrar na Câmara. E veio o juiz ter que mandar arrombar o prédio, nomeando o mais velho para presidir a sessão. Coisas assim são presentes nesse dia a dia, né, em cidades do interior. Os políticos sérios, né? E assim vem a vida, né? Vem se desenvolvendo. Sessões de júri, né, que repercutem homicídios em diversos lugares, a população toda ali preocupada, né, com o desenvolvimento, isso também aconteceu muito, né? Então, a vivência é muito próxima da população, traz essas lembranças, né? Realmente, muitas coisas curiosas vão acontecendo. E é interessante a forma como o senhor coloca, que é o ir além da magistratura, não é simplesmente esperar um processo chegar para o senhor poder decidir, né, em relação ao processo, mas conhecer o local onde o senhor está trabalhando, a realidade local. Por exemplo, vi também o período Casa da Criança, abrigos de crianças. Precisava a crise, sem dinheiro, né? Então, vamos fazer. O pessoal falou: não, temos condição de fazer almoços aqui, e vou eu no meio lá,
quer dizer, tentando atrair pessoas, né? Quer dizer, essa vantagem, né, que se tem, né, como centro de atenção é você conseguir chamar as pessoas para a colaboração. E as coisas vão acontecendo. Depois você deixa a vida seguir e vai para outro lugar, e aí começa a enfrentar novos desafios. E assim a vida segue, né? É muito interessante essa vida de vários lugares, conhecer pessoas, os costumes de cada região, e isso é muito, é muito gratificante, né? Depois de uma longa carreira, ver olhar para esse passado, assim, né? Mas é muito interessante. E o senhor disse algo que os nossos alunos não têm essa dimensão ainda, mas que terão, porque as leis têm constantes atualizações, alterações, e fazem com que o advogado ele acabe tendo que se preparar, e não só o advogado, mas o magistrado também. O senhor disse que acompanhou o CPC até anterior ao de 73, né? Teve contato com ele, e depois vem o Código de Processo Civil de 2015. Uma coisa que é muito interessante, Excelência, é que por mais que se tente atualização, eu sempre digo isso aos alunos também, essas leis sempre são uma foto do passado, porque elas não conseguem acompanhar a realidade. Não é isso que o senhor tem no dia a dia no gabinete do senhor? Esse é exatamente o trabalho do juiz, né? Fazer esse exercício de extrair, né, da norma abstrata a solução do caso concreto, né, a subsunção. E nesse trabalho vem a sensibilidade, verificar o lugar, as condições e tudo mais. E essa aplicação do direito ao caso concreto, você traz consigo, né, uma carga de conhecimento daquilo que se tem no lugar e ao tempo, né? A Sim. mesma norma ela pode ser interpretada de forma diferente na medida em que se evolui, né? E que nós temos a passagem do tempo, né? Isso é muito interessante, né? Isso que o senhor está falando é tão importante porque eles até ainda não tiveram contato com isso, com esse autor, mas não é uma visão kantiana do direito, onde o senhor possa separar aquilo que é lei, colocar num prato e a moral em outro. O senhor vai carregar tudo junto para que o senhor possa, depois de analisar o caso concreto, sopesar o que existe de lei, o que o senhor tem de pré-convicção em relação àquela determinada situação ou tese, para depois o senhor proferir, né, a decisão do senhor. Porque você tem a sensibilidade do justo, né, do lado, e aí você tem esse conjunto de normas, né, que precisam de uma interpretação que procure atender aquela sensibilidade, né, que se alcança daquilo, pelo menos na visão do justo, né? Então, é um trabalho muitas vezes difícil, né? Mas é bastante interessante viver isso. Realmente é muito bonito, né, fazer isso. No- Hoje, a minha preocupação vamos dizer assim, formar jurisprudência, né? Quer dizer, colaborar para que haja uma linha de pensamento a respeito de temas, né? E a todo momento temos leis novas. Eu falo, eu trabalho com matéria de locação, né, no tribunal. Eu trabalho com locação desde 1999. Né? Quer dizer, há muito mais tempo do que a idade de muita gente aí. Sim, Eu tenho uma história, né, de sim. vida trabalhando nisso, entendendo os problemas. E chega numa época de pandemia, né, em que se depara com aquele problema. Olha, não há fonte de renda, né? O comércio está fechado, né? Comércio fechado, mas quer o aluguel. E aí, como você resolve? E aí veio aqui a ideia de tentar achar a solução intermediária, de buscar soluções, né? Composição, né? Exatamente. Eu vi casos, né? Na época, acho que foi um dos primeiros casos que passou pela minha mão, que eu vi que deu uma repercussão, foi envolvendo o consumo de energia elétrica nos shoppings, né? Porque
o shopping adquire antecipadamente um contrato especial de fornecimento, um valor específico, e de repente os shoppings foram fechados, né? Não havia mais consumo. E, no entanto, a conta era aquela, né? E aí surgiu a necessidade de achar um caminho e tudo mais. E, no fim, parece que as coisas caminharam bem. Eles chegaram a um entendimento a partir de uma tutela de urgência que eu dei lá no caso. Parece que as coisas se acalmaram. Mas hoje o mercado locatício está vivendo isso, né? Por exemplo, reajustes, né? Índice de reajuste, né? O IGPM reflete um valor que não tem nada a ver com a realidade no momento. E agora? Os contratos prevêem e você verifica o desequilíbrio das partes. E aí começam essas discussões. É claro que cada cabeça vai ter uma solução, a dúvida, a dificuldade, mas exatamente da discussão, dos pontos contrários colocados, né, na mesa, né, para a discussão, aí se tem o que? A possibilidade de alcançar algo que seja de equilíbrio e tudo mais. A ideia é sempre buscar esse equilíbrio, né? Achar esse ponto que permita aproximar as partes, dar um tratamento mais adequado para as partes. É um desafio constante, dia e noite, né? Toda hora vem um caso, uma dificuldade, temas novos, né? Bitcoins, né? Vem uma discussão de pessoas que se apropriam disso, que fazem o contrato, depois chega na hora, não tem nada, né? Eu estou acompanhando um caso que o investimento é no outro país, e aí fica a discussão, jurisdição brasileira. Qual lei vai ser aplicada, né? É uma confusão, né? E tudo cai no dia a dia, as coisas estão caindo, e você tem que... E o senhor tem que ter todas as respostas, né? Sim, sim. Quer dizer, é muito difícil, porque muitos são os casos, né? Quer dizer, a quantidade de trabalho é realmente enorme, é muito difícil, mas a gente, né, tenta da melhor forma possível, ir equilibrando e achando, né, esse ponto de equilíbrio realmente entre as pessoas, né, que discutem. Eu faço sempre uma comparação, Excelência, e eu acho que o senhor seria a melhor pessoa para poder responder ou, né, aferir essa minha colocação. Que a forma como a advocacia ela vem mudando, nós deixamos de ter hoje aqueles profissionais, né, os advogados mais aguerridos, combativos, para ter profissionais que buscam mais essa mediação, essa composição, esse bom senso que muitas vezes falta, porque o profissional do direito, aquele que é o operador do direito, né, o advogado, ele precisa retirar o lado sentimental, porque as partes têm um sentimento envolvido, seja de frustração, de raiva, mas que, por outro lado, o operador tem que ser aquele neutro, isento, justamente para que ele tente chegar a uma composição das partes. O senhor vê essa mudança ao longo dessa carreira do senhor? Sim, sim. A primeira ideia é as faculdades formavam pessoas para a guerra, né? A primeira ideia é a formação para a guerra, e o juiz tem esse papel de achar a solução. Bom, cada um fala, dá a solução e segue a vida. Só que vem aquela preocupação, mas não é qualquer decisão que você pode dar, né? Você tem que buscar pacificação, né? Agora, é um problema muito sério. Toda decisão imposta, ela busca pacificação, mas nem sempre ela consegue. Porque as pessoas que estão naquela contenda dificilmente aceitam o que vem de cima, né? Aquela imposição. É normal. Eu vejo a quantidade de recursos, as pessoas insistem, né? Você diz uma coisa, vem o sujeito, ele quer discordar daquilo que é evidente, não tem argumento contra aquilo, mas
Mas E algo que não é interpretativo, né, Excelência? A sentença ela é clara, não é interpretativa. aí vem aquele conformismo, né, que busca a quantidade imensa de recursos, né, que não, parece que não tem fim esse conformismo. E, no entanto, nós temos o quê? Esse caminho ao lado, né, que é buscar a solução que as partes alcancem. Né? Quer dizer, e o advogado hoje, é claro que vai ter o seu lado de guerreiro, né, aspas, mas ele terá também, e talvez em maior escala, aquela conduta de alguém que pensa, né, as consequências e conduz os clientes para esta solução que seja de bom senso, que é muito mais rápida, que é mais aceita, né, psicologicamente funciona melhor, né, essa solução apresentada pelas partes. Né? Quer dizer, sem dúvida, a solução da conciliação, e sobretudo da mediação, né, que é exatamente a aproximação das partes para chegar a esse resultado, é, sem dúvida alguma, um dos grandes ramos de trabalho dentro desse contexto da advocacia, sem dúvida alguma. Eu acho que até com maior importância do que dentro do processo judicial. Quer dizer, esse resultado de pacificação social que é direto, né? que é muito mais produtivo, de um resultado muito melhor, eu acredito. Né? E interessante, Excelência, que hoje o senhor, enquanto desembargador, o contato do senhor com partes é muito menor do que a época que o senhor estava, né, em primeira instância. Mas, e assim, o que é muito, eu acho que diferente, né, da época que o senhor estava na primeira instância para hoje, e são os pontos positivos e negativos da modernidade, é que existem muitos advogados hoje de Google. Então, o próprio cliente ele já chega com a decisão que compete ao senhor, né, a Vossa Excelência, e não, e muito menos ao advogado. O advogado ele vai apresentar uma tese e essa tese vai ser analisada. Mas eu até confesso que já tive clientes que chegaram no escritório que falavam assim, não, mas eu vi aqui, ó, eu tenho aqui direito à estabilidade porque está na internet. O senhor não vivencia isso, mas é a realidade em relação à primeira instância. Na época do senhor não tinha essa possibilidade, né? E falam que isso mais ou menos também acontece na medicina, né? Quer dizer, Uhum. ele consulta o Dr. Google e vai com a solução toda, às vezes até com o remédio, né? Sim. Parece que esse é o problema do momento. As pessoas buscam outras formas de conhecimento, mas não têm a orientação, a cabeça necessária, essa preparação que os profissionais têm. Né? Quer dizer, e a visão do advogado nesse momento é bastante importante para dar o encaminhamento, para orientar adequadamente. Né? É, muitas coisas boas foram trazidas pela internet, mas também tem esse lado, né? E o excesso de informação acaba gerando, às vezes, essas complicações, né? Realmente. O Eu que não que tive essa experiência, né? Já foi faz muito tempo, mas a gente sabe, né? Realmente sabe que esse é o dia a dia, realmente, né? desses perfis de advogado que eu disse para o senhor, ontem até nós fizemos aqui uma atividade onde nós fizemos uma audiência simulada com os nossos alunos, utilizando um clássico, que é O Sol é para Todos, do Harper Lee, em que ele fala de um suposto estupro e que isso houve a condenação entre uma questão de racismo também. O que eu queria perguntar para o senhor, eu acho que isso está dentro desse contexto, é que essa forma como os advogados, né, houve essa mudança na formação dos advogados, mas o senhor ainda encontra em segunda instância esses advogados mais guerreiros, aqueles que ainda assim tentam mudar a decisão do senhor, mudar o acórdão do senhor, baseado tão somente numa expressão em latim que a gente utiliza, mas que não há fundamentação nenhuma, que é o ius esperneandi, né? Direito de espernear. E como tem, como tem. Infelizmente, um grande percentual, né, de pessoas não
obteve a informação adequada, não teve preparo, não sei, na escola ou depois disso. É uma coisa que se nota, na verdade, isso é muito, muito interessante. Eu vejo muitas petições, eu vejo isso, eu faço isso, é a minha vida examinar isso. Um grande número de pessoas que não têm preparo, né? Que não sabem peticionar. Isso da atividade, quer dizer, elas vamos dizer assim, estão concentradas na contenda, né? Mas não estão preparadas para realizar essa contenda, né? A falta de informação, as bobagens que vêm, infelizmente, agora dá gosto ver o trabalho bem feito, quando vem, você vê o raciocínio desenvolvido e tudo mais. O português, a forma de comunicação, chega a ser assustadora em grande percentual. Eu trabalho no segundo grau, eu imagino qual é a dificuldade no primeiro grau, porque um grande número nem vai recorrer das decisões, né? Agora, o número que vem são coisas absurdas, infelizmente, né? E há pessoas que não percebem, passam vergonha, né? Eu acabei de fazer aqui um indeferimento de petição inicial, de uma ação rescisória. Bom, situando, o julgamento já acabou, já aconteceu. Transitou em julgado. Transitado e julgado, aí vem a pessoa dizer que o acórdão tem um Está problema, errado. né, para ser rescindido, né? Quer dizer, casos excepcionalíssimos. E vem a pessoa e faz uma petição dizendo assim, então, olha, está injusto o que foi dito, eu quero que modifique. Não leu a lei, né? A lei que dá os casos. Taxativo, né? É uma atividade esse processo corre no tribunal, ele será julgado por 5 desembargadores, né? A composição é maior, às vezes até mais, né? Dependendo do tipo da situação, e aí se vê que há Um despreparo. um despreparo total, quer dizer, a pessoa não abriu um livro para poder preparar isso, né? E acaba passando vergonha, porque vem um indeferimento, não tem o que fazer, né? E o cliente que vai pagar isso, né? Quer dizer, e acaba pagando as consequências, né? Acho que uma coisa muito importante, Excelência, até para os alunos também entenderem, é que assim, qual o grande papel do advogado, até para contribuir com o trabalho do senhor, com o trabalho de juízes de primeira instância, é realmente deixar claro para o cliente, orientar o cliente quando o processo acaba, quando não há mais nenhuma tese possível a ser defendida, justamente para que não ocorra essa vergonha que o senhor está falando. Porque não é o nome do cliente que está ali. Quem vai ser o incompetente que mandou uma petição para o tribunal sem a devida, né, o devido estudo é o advogado. E aí, o que eu percebo muito dessa nova geração, e aí os contras também em relação à nova geração de advogados, é que eles são tão agarrados à questão financeira. Não, eu vou cobrar, deixa para o tribunal. O desembargador que se vire com essa petição. Sendo que, na verdade, o papel dele é totalmente diferente do que ele aprende na faculdade. Ele deveria trazer luz ao processo. Aliás, a coisa que sempre se fala, né? O advogado é o primeiro juiz da causa. Sim. Né? Essa visualização que ele deve ter. Projetar as consequências a partir daquilo que ele faz, né? A partir dessa projeção, ele tem condições de traçar uma estratégia de atuação, verificar qual o caminho adequado e tudo mais. Isso, a gente tem muitos casos, né, de extinção do processo sem julgamento do mérito, porque o caminho utilizado não é aquele, quer dizer, houve uma falta de estudo prévio, né? Um desconhecimento muito grande de aspectos, especialmente de processo, né, que é a minha preocupação, mas o trabalho diário é estudar como anda isso, né, como tudo transcorre. Nota-se essa deficiência, né, e falta de estudo. Estudo é o nosso companheiro a vida toda, né? Infelizmente, claro que com a experiência que se tem pelo tempo decorrido, né,
Eu pego o tema, na hora minha cabeça gira, eu vou buscar o autor, já ver o artigo e tal, mas eu estou estudando sempre, eu vou pegar de novo os livros, vou ter que levantar aspectos, e todo dia, quer dizer, eu faço isso há mais de 40 anos, mas os livros estão perto aqui, eu puxo a mão naquilo que mais uso e já vejo na hora, tem isso, tem aquilo. É claro que eu tenho rapidez por ser velho, né? mas o conteúdo eu preciso buscar. Claro. Eu vou descobrir a cada dia e estou aprendendo a cada dia. É um desafio constante, né? Por exemplo, colegas, né? Eu trabalho hoje, esta câmera que está aqui, eu tenho no dia de trabalho. Os meus colegas também têm. Eu tenho 2 telas, né? O sistema é tudo online, é um sistema de um processo eletrônico. Eu tenho os textos, busco internet e falo com os colegas e com o pessoal do meu gabinete. Quer dizer, então, a discussão constante. Olha, nós temos que dar a solução num caso assim, e aí passa a bola para o pessoal, pensa-se e tenta-se amadurecer, porque muitas das soluções, sempre que aparece alguma coisa que demande uma preocupação, a Câmara toda passa a pensar que esses casos podem se repetir, né? Então, há sempre a ideia de levantar o problema, estudar, ó, novidade, olha aquilo, como é que nós vamos pensar, quer dizer, então, o julgamento colegiado é bastante interessante porque você não faz sozinho, né? Quer dizer, você depende, você propõe uma solução, você tem que convencer 2, né? No mínimo, né? Quando não outros, né? Porque dependendo do resultado, amplia-se a turma, ou então o processo exige uma formação maior de juízes. É tudo proposição, quer dizer, a última palavra não é a nossa, a de né? Quer dizer, Sim. Ele tem que convencer os demais. Então, é um trabalho de discussão, de aprendizado, de estudo constante, desafios, a experiência é bastante interessante. Cada um tem uma vivência, cada um tem uma forma de visualização dos problemas. Então, isso tudo é um caldeirão, né? Se remexe tudo isso para buscar soluções. Mas o papel do advogado é de grande importância, levantar os problemas, né? Suscitar a preocupação para achar soluções. Realmente. E muito embora, Excelência, dependa do cliente, não ser escravo do cliente, porque a última palavra tem que ser de quem detém conhecimento técnico. Perfeito. Aquele que fez a faculdade, que estudou durante muitos anos, como o senhor mesmo disse, mesmo com tantos anos de carreira, continua se atualizando, porque o que eu vejo na prática são muitos advogados reféns dos seus clientes, que o cliente vira e fala assim, eu quero que você entre com recurso no tribunal, porque são formados no Google. E muitas vezes eles não sabem que isso, ao invés de trazer resultados positivos, trazem resultados negativos. Porque existem, né, um instituto que eles ainda vão estudar aqui, mas os honorários sucumbenciais. Exatamente. Né? A questão da litigância de má-fé, que também pode ser aplicada. Então, dependendo do tipo de alegação, você tem que entrar no exame da litigância de má-fé. E aí vem multa, e às vezes o valor é alto, né? Essa elevação de honorário, todo o processo eu tenho que examinar isso. Cada julgamento que se faz tem que olhar isso. E leva, é o caso, não é? Quer dizer, vai ficando caro, né? Sim. Vai ficando caro, não é brincadeira, não. Excelência, se o senhor permite, os nossos alunos já querem fazer algumas participações conosco, perguntas. Fique à vontade, estou aqui batendo papo com vocês. Muito obrigado. Eu não Formalidade. sei quanto tempo o senhor tem, se o senhor tiver limitação também, o senhor pode nos falar, tá bom? Eu já fechei meu trabalho hoje. Então, agradeço. Mas hoje é só para relaxar um pouco. Para mim é uma forma de relaxamento, ter contato com vocês é uma coisa agradável, né? Sempre é bom matar saudade dessa atividade
encontro com alunos. Eu sempre gostei muito disso, né? Muito obrigado, Excelência. Então, César, você tem vídeo também? Se você tiver, você pode abrir a câmera, por favor. César, nos ouve? Eu tô no carro, professor. Deixa eu tentar abrir a câmera aqui. Tá dando para ver? Bacana. Assim, Isso. seja Eu tava bem-vindo, entrando. César. Obrigado, senhor. é muito interessante essa comunicação. Semana passada, um advogado fez sustentação todo agasalhado. Ele falou assim: eu estou na Espanha. Na sessão do julgamento, fez sustentação oral. Eu falei: que coisa fantástica, né? De outros Prazer. estados, muito comum, mas é algo que não se imaginava há pouco tempo atrás. E hoje nós temos essa vantagem, né? Pois não, César. Você está com a mão levantada, César? Você tem alguma pergunta, algum Desculpa. questionamento? Não, desculpa. Esbarrei aqui. Eu só queria parabenizar, né? Parabenizar pela excelente palestra aí. É um prazer realmente ter uma pessoa do nível do senhor aí, né? O pessoal até brinca que eu sou desembargador na nossa turma, porque eu fiz o papel de desembargador no primeiro tribunal que a gente teve aí, né? Colega. Mas é um prazer realmente ter uma pessoa da envergadura do senhor aí, viu? É uma honra para nós, viu? Uma satisfação. Muito obrigado pelas palavras. É uma grande experiência poder, né, dividir com vocês alguma coisa. Eu não sei até que ponto isso ajuda vocês, mas estou aqui à disposição sempre. Podem contar comigo sempre. É um exemplo para a gente, mesmo nós que já somos mais sêniores aí na idade, mas decidimos fazer direito já numa idade mais avançada. É uma experiência muito boa ver uma pessoa da envergadura do senhor com essa experiência aí, com toda essa história. Para nós é muito bom, viu? A gente agradece muito e dá um incentivo para a gente começar a carreira, mesmo com uma idade um pouco mais avançada. Um grande abraço, viu? Pode ir sossegado que haverá tempo suficiente para você fazer aí uma boa atividade. Fique tranquilo, né? Com certeza. O problema o desafio é o estudo. O resto vem por mera consequência. Mas o direito é muito gostoso e dá esse incentivo para a gente estudar, né? Para a gente correr atrás, com certeza. Com certeza. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Obrigado, César, pela participação. Excelência, voltando então ao que nós estávamos falando, eu acho que assim, um dos grandes desafios que esses novos operadores, né, até pela experiência que o senhor tem também em segunda instância, é justamente o que nós tentamos desenvolver aqui no curso, é que eles tenham contato com peças desde o primeiro semestre. Justamente para que isso se torne um hábito, e ao se tornar um hábito, claro, ajustes serão necessários, né, quando eles se tornarem advogados, mas pelo menos não haverá um desconhecimento total em relação aos procedimentos que compõem um processo. Então, eu acredito que essa seja uma grande contribuição que o senhor também possa dar aos nossos alunos em relação a esses procedimentos e a esse incentivo em relação aos estudos. Então, esse convívio, na verdade, essa aproximação que essa atividade está propiciando, né, facilita muito, né? Aquilo se torna fazendo parte do dia a dia, aquilo se torna algo próximo e não é novidade mais, né? Essa facilidade que se cria permite que você amplie os voos, né? Você vá para voos mais altos buscando sempre aprofundamento. Mas essa convivência com a atividade prática, com a visualização sempre que possível, estágio e tudo mais, é vital. Eu falo por uma experiência própria. Eu tive a felicidade de trabalhar em cartório. Eu nem tinha 14 anos de idade naquela época, porque era possível fazer isso. Eu entrei para um cartório que tinha essa atividade, estava lá, notas, ofícios de justiça, e comecei copiando, né? Datilógrafo, copiando, fazendo isso, e de repente, quando me vi,
eu já fazia o andamento dos processos. Com 16 anos de idade, por necessidade, eu fui colocado na sala de audiências para fazer audiência com o juiz. Foi tremendo. Eu não tinha paletó, eu precisei correr, arrumar um paletó para poder começar a trabalhar. Mas esse pavor inicial me deixou, algum tempo depois, com uma facilidade, né, de visualização e tudo mais. Quando eu fui estudar processo civil, né, tempos depois, aquilo foi assim como se abrisse, né? Eu falei, nossa, eu estou vivendo um mundo, é isso, né? É isso que eu faço e, de repente, me vi vendo a teoria. Então, para mim, a visão prática que eu tive foi fantástica. E me serviu depois, porque veio, claro, passa o desafio do concurso, toda aquela dificuldade e tudo mais. É tudo muito difícil. Mas chegou um dia, né? Eu tomei posse, eu me lembro bem, foi numa sexta-feira, no final da tarde, no tribunal. Na segunda-feira, eu assumi em Santos, né, uma vara especializada em acidentes do trabalho. Eu entrei na sala, estava a escrevente e falou assim, já estou pronta para o senhor ditar a sentença. No primeiro dia de trabalho, na primeira hora de trabalho, eu sentei, a primeira sensação foi assim, o que eu faço agora, né? Mas a vivência que eu tinha me deu jogo de cintura, claro. Mas imagine o que o medo, né? Na época não havia preparação. O juiz não passava por uma escola, uma magistratura. Era tudo na raça. Experiência. Você tinha que aprender na raça. E essa atividade prática me deu base para enfrentar isso. No segundo dia eu já estava lá tentando, né, administrando a coisa. Se eu não me virar, eu vou ficar atolado pelo trabalho. Eu não posso fazer isso. E as coisas andaram. E aí, de repente, eu já estava lá, né, seguindo a vida, trabalhando, jogado no fogo, né? Fui jogado assim. Mas hoje, a estrutura que existe de orientação é muito melhor, não se compara. Eu tenho muita ligação com a escola, a magistratura, porque muitos anos, né, eu passei acompanhando mais de perto e ainda, né, mantenho contato, mas eu vejo que hoje há todo um trabalho de preparação do juiz, ele não é colocado no fogo de imediato, ele tem uma preparação prévia. Mas é claro que tudo isso, né, só se consegue com uma experiência lá, de início, né, uma vivência prática, que começa na faculdade. Né? Eu mesmo, como professor na faculdade, sempre tentei fazer essa vivência, mesmo atividade prática, audiência prática, fazia às vezes na sala, vamos fazer isso e tal, para tentar mostrar isso e falar, vão para o fórum, vão ver a realidade, porque é isso que vai dar um pouco de segurança para o que vem depois. Né? É claro, nada como entrar no jogo diretamente, mas ficar aí na torcida acompanhando ajuda muito. Né? A gente começa a ter noção das coisas, como desenvolver as coisas. Né? E essa prática vai fazendo com que justamente... E eu ainda percebo ainda, né, vendo a carreira do senhor, as dificuldades, porque hoje o senhor tem um computador do qual... eu tenho um caso que eu me lembro que eu já sentenciei sobre isso. O senhor pode puxar aquela sentença e trazer para a tela do computador. E na época que o senhor começou, que era datilografado, como é que era essa base de dados, né, para o senhor poder ter essa referência? Você tinha cópias, livros. Agora, quando eu cheguei no tribunal, né, não havia pesquisa assim. Então, eu tinha muitos livros de jurisprudência. Aí aparecia um caso, você imagine o que é isso. Eu chego para integrar uma Câmara, né, como auxiliar, né, como juiz que vem auxiliar a Câmara, e deparo com pessoas com muito mais experiência do que eu.
né, que estão no segundo grau há algum tempo. Eu chego, eu nunca tinha entrado naquela sala. E aí vejo, bom, agora eu tenho que fazer isso. Bom, cada posição, eu precisava descobrir qual era a posição da câmara e ir procurando nos livros. Imagina o quanto trabalho que deu. Hoje eu penso, jogo uma palavra-chave e vem para mim, né? Eu tenho um banco de dados, olha que loucura. Eu acredito que dentro de um mês, mais ou menos, eu devo completar o voto 50 mil. Né? Em segundo grau, 50 mil votos. O senhor tem esse número, que legal. Está chegando, está 49 e ficou... Eu falo de ter marcado, muitas vezes não tem, mas o senhor tem isso marcado. É obrigado a numerar, né? Uhum. Então, há um controle, banco de dados. Dentro do meu gabinete tem esse banco de dados. Imagina. Meu trabalho já tem uma fonte grande de pesquisa, né? Porque eu já não lembro mais do que foi feito, eu preciso depender sempre, porque é impossível, é muita informação, né? Sim. E hoje a facilidade, você joga a palavra-chave da STJ, você já sabe a posição, você pega no tribunal local, vem informação de todo lado, né? Quer dizer, então, o material, a facilidade de manuseio desse material é fantástica nos dias de hoje, né? A ferramenta de trabalho não se compara com aquilo que foi há anos atrás. Então, era muito sofrido, né, buscar solução. Hoje é muito mais fácil acertar, né? Pelo menos você sabe o que está decidindo com convicção de que aquilo é a posição, você pode entender diferente e tudo mais, mas você não pode dizer que não sabe, que existe. Né? Tem informação, é 1000 vezes melhor, não tem como fazer comparação com o passado. O computador deu uma agilidade fantástica. Eu sempre gosto de fazer comparações. Quando eu comecei a trabalhar no cartório, eu era criança, e o escrivão me dizia o seguinte, que ele fazia, tempos atrás, ele participava das audiências, e ele usava caneta para escrever o que as testemunhas falavam. Né? Aquilo era ditado, e ele ficava, os dedos eram, tinham calos, tanto usar a caneta. Imagine o que era examinar os autos com essa letra. Imagine, né? O grande avanço, né, foi a introdução da máquina de escrever. Então, naquela época, discutiu-se. Jamais se pode admitir um negócio desse, porque a máquina não vai trazer segurança para a documentação dos atos. Olha, né? Se não fosse a máquina de escrever, não sei o que seria. Não dava conta, né? Eu vi a introdução da Xerox. Foi um dos grandes avanços, né? Porque tudo era copiado. Mimeógrafo, né? Mimeógrafo, imagine, né, essas coisas. Veio a Xerox e deu uma revolução fantástica. Quer dizer, quando veio o computador, tudo isso ficou no passado. Né? E agora, com esse ecossistema eletrônico, fomos jogados, né? Acho que uma evolução de 20 anos, talvez mais. Eu brinco que nós voltamos à época de Juscelino, Excelência. Foram 50 anos em 5, né? Ou 20 anos em 2, como o senhor queira dizer. Foi uma loucura, né? Nada podia funcionar. Falei, não, vamos começar. O duro que em 2020 eu era o presidente da Câmara, né? Eu lembro que foi no final de abril, falou, nós precisamos começar. Falei, bom, então vamos, né? E comecei a ver como agilizar isso e tal, foram surgindo as ideias e tudo mais. A minha Câmara foi uma das primeiras que fez a sessão virtual, e foi um aprendizado. Eu comecei do zero, e eu cheio de telas, preocupado. E na terceira sessão, todo mundo já seguiu. Normal, natural. Ninguém tinha mais preocupação, e hoje já fazemos com maior naturalidade, né? Quer dizer, aquilo que parecia algo inatingível um tempo atrás, hoje, é realidade. Encurtou as distâncias, facilitou os processos e é algo que não se volta mais atrás, né, Excelência? Esse processo eletrônico é incrível, né? Porque
Agora há pouco, eu estava esperando entrar aqui, eu entrei no meu sistema, já vi que tinha um processo para um acordo para assinar, já assinei, verifiquei que tinha um processo já que um colega colocou, que eu era o revisor, já examinei, vi que é coisa simples e tal, já votei, já foi embora. É assim, é dia e noite, vão chegando as coisas. E os julgamentos estão acontecendo numa velocidade assim fantástica, né? Quer dizer, imagine esperar prazos para julgamento, como é normal, às vezes meses, porque não tem espaço. Pauta, né? Tudo vai acontecendo numa velocidade fantástica, né? Então, avançamos muito, né? Eu sou testemunha disso, né? Eu lembro ainda, né, da máquina de escrever, de repente eu me vejo apanhando, é claro, né? Mas aqui, manuseando tudo isso, com o pouco conhecimento que eu tenho, mas as coisas andam, estão andando de forma, assim, assustadora até, né? Excelência, eu tenho mais duas participações de alunos aqui. Ele está sem câmera, mas eu pediria que ele fizesse a pergunta para o senhor, porque ela é uma pergunta muito interessante. Dessano, você nos ouve? Sim. Seja muito bem-vindo, Dessano. Obrigado. Bom, para começar, muito obrigado, Excelência, pela sua disposição, né, de estar aqui falando com todos os alunos de todos os períodos desse nosso curso. Eu sou aluno do primeiro período, estou ainda iniciando essa nova carreira, essa nova profissão, então sou muito grato pela sua participação, pela disposição que o senhor tem para contribuir com a nossa formação. Agradeço o senhor, agradeço o professor Regis, e aproveitando esse momento ímpar, né, eu vou ser um pouco audacioso e gostaria de fazer duas perguntas. Legal. A primeira é assim, ao longo de sua carreira, o senhor se lembra de algum caso que o senhor presenciou, teve alguma questão jurídica envolvendo o direito médico, principalmente no tocante das complicações jurídicas? Essa é a primeira pergunta, eu gostaria de ouvir o senhor. Bom, eu me lembro de ter julgado. Bom, antes de mais nada, seja bem-vindo e é gostoso ver, estender a mão, né, para você, venha para o nosso campo. Seja muito bem-vindo aqui entre nós, né? Muito obrigado. Muito gostoso isso. Me lembro de coisas assim do passado não vem assim, afloram muito, mas no tribunal muitos casos aparecem. Eu não atuo diretamente nessa área, porque o Tribunal de São Paulo ele é um dos maiores do mundo, né? A seção de direito privado é dividida em três, né? E eu trabalho na terceira subseção. Essa matéria é da primeira subseção. Mas muitos casos vêm porque às vezes se discute a prestação do trabalho pelo hospital e coisas assim. Então, vem de algum modo para esse âmbito. Já vi muitos casos de discussão a respeito, já vi casos de responsabilização, por exemplo, do médico cirurgião plástico, né, que tem um trabalho, o plano da responsabilidade é de resultado, de meio, né? Então já vi casos dessa natureza. Mas não é realmente uma quantidade grande, exatamente porque a matéria não entra no plano de competência da minha Câmara, né? Quer dizer, então não é uma coisa que eu faço no dia a dia. O que eu faço, sim, com frequência, é discutir o trabalho dos advogados, né? Porque o mandato, né, é a matéria da minha Câmara. Então, responsabilidade civil do advogado, e isso tem, né? São muitos casos, cobrança de honorários do lado, arbitramento de honorários, e também responsabilidade, perda da chance, né? Que pode eventualmente se fazer presente com o advogado.
com relação à parte do médico, eu já vi alguns casos, já atuei, mas em menor escala nesse ponto. Obrigado. A segunda pergunta seria relacionada mais à carreira. Por exemplo, como o senhor enxerga a carreira do advogado especialista do direito médico, principalmente nessa fase pós-pandemia que a gente vive? Bom, eu acho que para os advogados dessa área, muita coisa virá, né? Porque acredito que são muitas as coisas que podem surgir aí, né? Veja, a atuação do advogado significa atuar por qualquer das partes. Dá para se imaginar uma série de consequências, né? Já vi discussões, por exemplo, com planos de saúde, né? Nessa área existe muita discussão, inclusive, a respeito das consequências, né, do insucesso em algumas situações. Então, acredito que sem dúvida, uma área de destaque. Eu acho que, com certeza, é algo que vai gerar aí muito trabalho para o futuro, com certeza. Obrigado, Excelência. Muito obrigado. Imagine, disponha assim. Excelência, temos mais uma aluna, a Elaine, que ela também gostaria de fazer uma pergunta para o senhor, mas que infelizmente também está sem vídeo. Elaine, você nos ouve? Oi, professor, boa noite. Boa noite, Excelência. É uma honra tê-lo e dessa grandeza e com tanta humildade. E eu fiquei muito feliz que o senhor nos expôs essa questão do advogado pacífico, porque eu me vejo nesse papel. Eu me considero mais branda, né? Mais calma e tranquila. Eu queria que o senhor expusesse um pouquinho para a gente o que o levou a fazer o curso de Direito, né? Eu, por exemplo, já é a segunda faculdade que eu estou fazendo, já passei dos 40 e muito feliz fazendo o curso de Direito. E eu gostaria que o senhor, então, nos expusesse. E também eu gostaria de saber a demanda do senhor no dia a dia, considerando que os casos que o senhor resolve são de segunda instância. É perfeito? E eu gostaria, então, que o senhor nos colocasse essas questões. Eu agradeço demais, muito obrigada, e é uma honra ouvi-lo. A honra é minha poder participar com vocês. É muito gostoso isso. Eu, como todo adolescente, não sabia o que faria da vida, né? E, vou dizer assim, surgiu essa oportunidade de trabalhar no cartório e eu comecei a ver, né? Via os advogados, via o ambiente e fui gostando daquilo. De repente, acendeu uma luz, né? Falei, puxa, é isso que eu quero fazer, né? É isso que eu quero na vida. Sempre fui assim muito curioso na minha atividade cartorária, né? Sempre buscando, não me limitava apenas a fazer coisas de rotina, tentava buscar informação, né? E veio a faculdade como uma decorrência lógica e trabalhando em cartório e fazendo a faculdade, aquilo foi realmente um encantamento. Eu falei, eu vou ser juiz, né? Até engraçado que eu me formei, ainda não tinha completado 21 anos, né? A idade limite era 25, né? O limite mínimo na época. Hoje não existe, não é 21 anos o limite atual. E eu precisei esperar, né? Quando chegou a oportunidade, eu fui e deu certo, tudo aconteceu. Vou dizer assim, era para acontecer. Estudei, aquilo veio naturalmente, né? Eu confesso que não me preparei, dizer assim, com um afinco de
de estudar para o concurso da magistratura. Eu estudava, né? Eu fiz a faculdade levando muito a sério. Estudei dia a dia, fim de semana, né? Eu me dediquei sempre. A matéria da semana eu estudava no domingo. As aulas eram de segunda a sábado na faculdade, naquela época. E o domingo, grande parte, eu destinava a estudar aquela matéria. Então, eu tinha tudo, assim, né? E aquilo me ajudou muito. Então, a preparação para o concurso foi mais simples, né? Porque não ganhei experiência, né? Eu tinha muita experiência exatamente por ter levado a sério as duas coisas, a prática e a teoria. Foi quase uma consequência. E isso valeu muito depois na hora de exercer. Vocês imaginem que com 60 dias de trabalho eu fui para um lugar em que havia conflito possessório. Naquela época era muito sério o problema da ocupação das terras e as pessoas usavam armas, né? Conflito armado. Eu cheguei a ver casos de aquelas resistências, invasões de área. Não havia ainda movimentos, né, de hoje, mas havia muito problema na natureza fundiária na região. E eu fui jogado com 60 dias de carreira, né? E bem ou mal levei, e a experiência valeu muito, né? Não tive, vamos dizer assim, moleza no começo. A coisa foi séria, né? Foi séria, mas me deu experiência. Isso só me deu experiência. Um grande aprendizado que me valeu depois, né? Na sequência, para outros lugares e tudo mais. E agora, é muito gostoso, né? Poder fazer o que você gosta. Hoje, o dia, eu poderia dizer, eu gostaria de voltar naquela época com a experiência, né, com tudo que eu acumulei hoje, e voltar a trabalhar naqueles lugares para poder viver com mais intensidade aqueles momentos iniciais. Mas não é assim que acontece, né? A experiência vem com o tempo. E hoje os desafios são muito grandes, né? Vocês imaginem, entre ontem e hoje, foram colocados aqui para julgamento do sistema virtual 22 processos. Há alguns, que eu nem sei direito, que foram para a sessão presencial, né? Que vai ser colocado em pauta. Entre ontem e hoje, provavelmente, perto de 30 processos. E isso só entre a quinta e a sexta, uma parte da sexta-feira. A segunda, a terça e tal, muitos casos foram, 15 no dia, 20 no outro, mais no outro. Quer dizer, então, chega no final da semana, passa de 60, 70 casos preparados para a realização do julgamento. Realmente é algo assustador, né? O volume de trabalho assusta. É claro que eu tenho pessoas que estão lá pesquisando no material que eu tenho, tal, me jogam, vamos dizer assim, me jogam textos, bases, e em cima desses textos eu vou trabalhar no relatório já feito. Essas são as questões, aí eu vou checando os detalhes do processo e tal. Então, me facilita, me dá velocidade de trabalho. Mas é algo assustador, né? Trabalhar tudo isso, né? E mais ainda, eu sou relator, né? Mas sou também o segundo e o terceiro juiz em outros julgamentos. Quer dizer, no mesmo momento que eu proponho soluções, eu tenho que participar de julgamentos como revisor, né, de alguém e depois como terceiro juiz de outro. Quer dizer, então, tudo isso acontece num dia, porque os outros também estão trabalhando nesse ritmo. Então, o trabalho intenso no tribunal é um volume assim assustador, porque vão surgindo questões, muitas coisas são simples, você bate o olho, né?
pela prática, isso aqui já é aquilo que né? Esse aqui já tem a solução, porque tudo foi estudado já, quer dizer, então facilita. Mas somente hoje 3 novidades surgiram. Eu tive que parar tudo, examinar, pensar, fazer do zero, né? O texto e tudo mais. Quer dizer, isso vem, então esse dia, parece tocar bateria, você faz uma coisa, faz outra, faz aquela, né? É um trabalho intenso, né? Realmente o tribunal é algo que você não fica preso, por exemplo, ouvir uma testemunha e tudo mais, mas, de compensação, você trabalha na interpretação do direito e análise do fato assim, numa sequência que chega a ser assustadora, né? Você tem pouco tempo para examinar. É a experiência que permite fazer isso, né? Você pega a rapidez de trabalho, né? O que o juiz no começo, claro, o que ele demora um dia para fazer, eu faço em minutos, porque tenho essa experiência. Mas é assustador o volume, né? Numa semana chega a entrar 40 apelações. No dia chega a entrar 10, em torno de 10 agravos cada dia. Então, se joga 40 operações mais 50 agravos numa semana, já dá para perceber o quanto significa isso, né? Então, gira, né? Então, é uma coisa que vai correndo, você tem que entrar nesse tsunami, né? Você vai sendo levado e as coisas vão acontecendo, né? Então, é isso que dá experiência para enfrentar, realmente, num estágio mais avançado da carreira, que dá, lógico, que você aprende a trabalhar e vai fazendo, né, tenta fazer da melhor forma possível. Mas não é brincadeira, não é fácil, não. Obrigado, Excelência, pelas palavras, pela motivação. Tem mais um aluno que gostaria de participar. Anderson, por gentileza. Se tiver vídeo, pode abrir. Se não, áudio. Ótima noite, professor Regis. Boa noite. Ótima noite, Excelência. Primeiramente, parabéns aí pela palestra, pela aula que o senhor está dando para nós. Não só a aula técnica, né, mas a aula humana que o senhor está trazendo para nós hoje aqui. Muito obrigado. Excelência, eu queria falar um pouquinho ainda caminhando nessa direção da produtividade, do tsunami que o senhor acabou de citar. Dentro desse cenário, o senhor ainda convive com situações onde os advogados querem tratar com o senhor pessoalmente? E existe a situação do trato pessoal ou isso é muito restrito? E quando é que existe a possibilidade do diálogo olho a olho com o desembargador? Existe essa possibilidade ou isso é muito de desembargador para desembargador? Eu gostaria que o senhor falasse isso para nós. Gratidão pela sua atenção. Ótima noite, Excelência. Obrigado. Veja o que aconteceu. Por natureza, não gosto de criar barreiras. Eu atendo. Sempre atendi, o gabinete aberto, era só questão de marcar a hora e tudo bem. Eu sei que há colegas que são mais resistentes a isso, né? Mas, enfim, a recomendação é que haja atendimento, né? O gabinete está lá aberto, portas abertas, todo mundo presente, tem atento. Sempre que venha alguém quer falar, eu atendo. Não há nenhuma dificuldade. Hoje, com essa nova realidade, basta um e-mail para o gabinete, tem lá o e-mail próprio do tribunal. Eu tenho uma funcionária que recebe, ela já me avisa, fala, tem condições de marcar, que horário e tal. Fica acostumado já, tem até os horários mais ou menos programados. Eu estou aqui, trabalho diretamente, não custa nada entrar no ar, como aconteceu aqui, que eu trabalho com Teams, né? O que acontece? Ela tem lá a programação, ela manda o e-mail, a parte entra, né? O advogado entra, e ele tem acesso imediato. Eu atendo diretamente, eu faço 15 minutos que se reserva para isso, e todo dia chega a haver 1, 2, até 3 atendimentos. Isso é normal acontecer. Então, às vezes, é muito comum quando vai acontecer o julgamento na sessão, no meu caso, a sessão é terça-feira. Quando se publica a pauta, né,
vem a pauta dos casos que vão ser julgados, os advogados querem geralmente apresentam o memorial, né, o texto, e querem expor a situação. Olha aqui, há uma preocupação com isto e aquilo, e não custa nada ouvir, facilita, né? É bom ter, saber a preocupação que existe e tudo mais. Faço isso com habitualidade, nunca criei obstáculo a isso. É um atendimento público, porque a minha assistente acompanha, está presente, né? Ela não liga a câmera, mas está lá ouvindo e se faz as claras. Não vejo nenhum problema, atendo, ouço e não falo nada. Né? Não me cabe dizer sim ou não. Tá bem, vou estudar, vou verificar. A promessa é sempre aquela: vou examinar, faço aquilo que entender, que me convencer e vem. Às vezes existe a preocupação, né, que medidas de urgência, coisas, né, que precisam de uma solução rápida, então vem o pedido, né? Eu quero levar ao conhecimento, não tem problema, atendo imediatamente. Ontem atendi 4 casos. Um deles, o advogado, às 3 horas da tarde, pediu às 3h30 ele entrou. Ele já foi atendido imediatamente. Então, é rotina, não vejo assim dificuldade, faço. Eu acho que é oportuno estar aberto, né? É uma questão de dar atenção, de buscar sempre informação para poder decidir. Né? Sempre, toda informação é bem-vinda. Né? A gente mas ele vai examinar o caso. O que, na verdade, vale para a apreciação é aquilo que está no recurso que está sendo apresentado e tudo mais. Né? Perfeito, Excelência, obrigado. Eu tenho aqui 2 elogios para o senhor, né? Elogiando a humildade do senhor, a grandiosidade na pessoa do senhor, e está sendo um grande aprendizado para a Patrícia ouvi-lo. Fabrício também, dizendo que é uma aula de profissionalismo e principalmente uma aula de vida, parabenizando o senhor e dizendo que nós fechamos com chave de ouro essa carreira de sucesso. E eu gostaria de convidar nosso último aluno da noite, até para não cansá-lo, eu sei que o senhor já teve uma longa noite. Gostaria de convidar o Cláudio para que ele pudesse fazer as suas considerações diretamente ao professor. Cláudio, você tem áudio? Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos e todas, amigos e amigas, ao digníssimo, meritíssimo desembargador. Eu queria, primeiramente, desejar os parabéns ao senhor pela dedicação ao direito, que nos foi muito bem apresentado e nos impulsiona a acreditar na justiça, e é um exemplo de vida para a gente. Eu gostaria de fazer uma derradeira pergunta. O número grande de leis que nós temos não dificulta o trabalho de vocês, enquanto os senhores, né, enquanto juízes e desembargadores? Não há muitas brechas na lei que fazem a gente ter muitos subterfúgios, e aí aquilo que era para ser pequeno acaba sendo muito grande? Muito obrigado, uma boa noite. Obrigado. Agradeço sempre essa forma elogiosa de vocês. Estou aqui à disposição, é uma satisfação. É claro, o universo de leis do país não é brincadeira, né? Claro que a internet ajuda muito, hoje é muito simples, mas o que assusta é a mudança legislativa que vem ocorrendo a cada momento, né? Nessa história da pandemia, eu fiquei atento aqui, uma hora sai, não é só a lei, né? Também julgados nos tribunais superiores, né? Quer dizer, também agora com os recursos repetitivos, né? Que fixam as teses, tudo isso tem que ter informação. É claro que a complexidade da vida leva à necessidade da legislação, buscar soluções para todos os problemas, né?
Mas existe essa grande variedade, né? A modificação a cada momento, né? Código Civil, né? Quantas modificações. Eu vivi de perto o problema da suspensão das medidas de despejo, né? Houve a lei foi editada, mas houve o veto presidencial, o veto foi recusado. E aí começa, já vem recurso falando assim, mas tem um projeto de lei, eu quero que não seja feito o despejo. Bom, projeto de lei não dá, né? Mas aí veio foi promulgada a lei, né? Com a rejeição do veto. E a cada dia que passa, vão sair publicação, eu tenho que saber, né? Porque as coisas estão acontecendo, os despejos podem estar sendo realizados. E é uma necessidade de saber o que acontece, essa sintonia com a realidade, né? O acompanhamento e a necessidade de informação precisa, presente a cada momento. Então, esse é um desafio enorme, né? Parece que quanto mais evolui a sociedade, a informação chega com maior velocidade, mas tudo também passa a exigir mais da gente, né? Quer dizer, a cada dia você dorme, acorda, vem uma novidade, né? Quer dizer, então, existe esse desafio, né? De poder estar atualizado. Quer dizer, o universo legislativo é imenso, né? Mas não é só isso, né? Quer dizer, essa mudança, inclusive a mudança de interpretação de normas, né? A cada momento a sociedade evolui de tal modo que precisa essa adaptação. E essa loucura, né? Nós estamos no meio desse turbilhão, né? Tentando achar o melhor, né? Quer dizer, buscando o que é mais adequado, o equilíbrio, desprendido de tudo, tentando achar o que é melhor, né? E separar, né? Às vezes, aquele que está de má fé, aquele que não, né? Tem aquele que não quer pagar nunca, né? E aquele que não pode pagar por causa de uma situação especial de vida. Tudo isso é um trabalho que se faz diante desse emaranhado, né? De leis e de jurisprudência que hoje, né? Nós vinculamos. É uma novidade no sistema brasileiro, né? Mais recente, mas que nos atinge, né? Intensamente, porque a sintonia precisa acompanhar, né? Excelência, acredito também que o que corrobora para o grande número de leis é o fato da nossa própria origem histórica romano-germânica, onde nós adotamos o civil law, né? Então, tudo precisa ser tipificado, tudo precisa ter uma lei, diferente do modelo do common law, onde nós temos decisões baseadas em princípios, né? Então, um pouco desse início do curso, não é isso? É muito interessante isso. E olha, cada vez mais você tem essa ideia dos princípios. Eu acho lindo fazer essa comparação, né? Da regra, né? A ideia do princípio e da regra, né? Que convivem, né? É muito interessante. Ampliação e restrição em relação à interpretação, né? Lenny Strecker até usa uma expressão muito interessante, onde ele diz que as leis ou regras, né, as normas, elas ampliam, enquanto os princípios, eles restringem, dado justamente essa questão da interpretação que é aplicada. E olha, uma coisa que é bastante curiosa, né? Eu, como juiz, tenho muita preocupação, o tal do contraditório, né? Quer dizer, essa ideia que você vê, a participação democrática, né? A ideia dos dois presentes, com igualdade de tratamento no processo e tudo mais. Quer dizer, paridade de armas, né? Aquela ideia da participação, e não só da participação, mas da participação adequada, né? Que permita usar adequadamente os instrumentos, né? E esse desafio constante, né, que nós vivemos na vida do processo, e tudo isso, para quem vai estudar, quem vai seguir
essa linha de estudo é algo fantástico, né? Descobrir, né, tudo isso que está no sistema que hoje temos, né? Uma coisa que eu sempre vejo muito acontecer é aquela ideia da tutela antecipada, né, que nós temos hoje, aquela ideia de se dar a proteção de imediato, né, sem ouvir o réu, né, e depois dar a ele a oportunidade de apresentar a defesa e depois saber o que vai fazer, né? Quer dizer, você vê os dois princípios que eu acho que são fantásticos, né? Porque um princípio não revoga o outro, né? E aí você tem a convivência deles. Eu fico imaginando isso, aqueles balões batendo um com o outro, né? Quer dizer, você tem batendo um balão com o outro, você vê aqui o contraditório, opa, tem que obedecer o contraditório. Mas aí o outro que fala, ó, não adianta ter contraditório se não houver efetividade, quer dizer, não resolve nada. Se for ficar só discutindo e não solucionar o problema, não resolveu nada. Então, aí você vai ter que conviver com os dois, né? Um não resolve o outro, né? E aí surge, falando, nossa, eu preciso dar a solução, senão vai haver um caos. Então, vamos atender a situação. Mas deixa para lá o contraditório, mas ele vem vindo, né? Ele vem atrás e se apresenta. Então, essa convivência, né? Eu sempre estudei muito isso, preocupado com isso. Eu sempre imaginei, né, eu como juiz, com uma balança na frente, né? E olhando o perigo, né? A necessidade de dar solução e a necessidade de um processo adequado, né? E ficar achando que é melhor, né? E daí falar, bom, mas se eu fizer aqui, eu vou causar prejuízo para um. Se eu não fizer, vai ser um prejuízo para o outro. Aí bota na balança, né? Então, qual o pior dano? Né? Considera, bom, eu vou ficar com aquele que precisa ser solucionado. Então, esse dano é mais grave, então, é sempre a balança. É a ideia de com certeza. Então, esse trabalho é toda hora, né? Que se depara com isso e com desafios dessa natureza. Né? Excelência, os nossos alunos agradecem muito, né, mais uma vez, a oportunidade, o tempo que o senhor, né, dispendiou para nós. O senhor nos brindou com muito conhecimento, com muita humildade e grandeza. Para mim, que estou conhecendo o senhor hoje, é uma alegria muito grande. Como o professor Sérgio disse no começo, já fica aqui o nosso convite, né? Se não for de forma virtual, mas de forma presencial quando possível. Vai ser uma alegria ter o senhor aqui conosco em Itajubá. E gostaria até, né, nesse momento agora, de, caso o senhor queira, deixar alguma mensagem para os nossos alunos, né, como uma fonte de inspiração que o senhor né? Todos aqui deixam isso bem claro, mas que talvez aí possa servir de estímulo e crescimento para todos nós. Por favor, Excelência. Bom, eu fico imensamente feliz, grato pelo convite, por essa participação gostosa aqui com vocês. Contem sempre comigo, estou aqui à disposição, é sempre um prazer, uma honra, né, poder participar desse modo. Fica sempre eu sempre tenho por lema tentar fazer o melhor possível, né? Acreditando que aquilo que eu faço é o melhor naquele momento. Pode ser que eu melhore, consiga evoluir, pensar diferente, será um outro desafio mais adiante, mas nesse momento eu estou fazendo o melhor de mim. É assim que eu tento fazer as soluções, né? Quer dizer, me desgarro de tudo e olho tentando achar o melhor. Quer dizer, fazendo aquela coisa, fazendo com o sentimento de que se alcança aquilo que é de melhor. Claro que não se consegue o que é de melhor, mas eu pelo menos faço, eu tento fazer isso. E isso, para isso, é lógico que é sofrimento, né? Não é fácil achar solução, isso exige estudo, exige preparação, o desafio é sempre grande. Então, a primeira coisa, a dedicação ao estudo, né? Seriedade naquilo que faz, né?
por exemplo, a magistratura não é razão de enriquecimento, né? Você não entra na magistratura pensando que vai ficar rico. Não, você vai ter uma vida confortável, uma vida boa, né? Isso, né? E vai ser isso, né? Até o final. Agora, o engrandecimento interno, né? A sensação, né, do dever cumprido, de produzir um resultado é muito gostosa. Isso vale a pena, né? Eu começaria de novo, eu faria tudo de novo. Então, é essa ideia, né, que realmente vale a pena fazer com seriedade, com dedicação, dar o melhor de si. Eu acho que tudo isso só traz, né, essa sensação de vitória, né? Esse é o sucesso que a gente almeja, na verdade, né? Muito obrigado, Excelência, pelas palavras, pela oportunidade, pela noite. Agora nós passamos para um segundo momento, que é o momento de sorteio de livro para os nossos alunos. Por isso, eu sei que o dia do senhor foi um dia longo, então se o senhor precisar ou quiser sair, pode ficar à vontade, né? Agradecemos mais uma vez imensamente a participação do senhor. Eu vou deixar vocês à vontade, agradeço esse honroso convite, estou à disposição. Você já sabe o meu e-mail, já pode... Sim. Por coisas, estou aqui à disposição sempre, né? Muito obrigado, Excelência. Tenha uma boa noite. Um grande abraço a todos, um prazer estar com todos vocês. Boa noite. Boa noite, até mais. Tchau, tchau. Bom, é isso, pessoal. Mais uma carreira de sucessos. Como disse o Fabrício ali, eu acho que conseguimos trazer aí um convidado que realmente fechou o nosso ano, né? Com muito louvor, e ver uma simplicidade, né? A gente tem uma falsa percepção, porque vocês vão encontrar profissionais de todas as formas, né? Mas nós temos uma falsa percepção de juízes que muitas vezes eles não são tão acessíveis, né? Eles têm uma postura um tanto quanto mais indiferente, né, em relação às demais pessoas, e podemos perceber aí, não só no palestrante de hoje, mas outros, né, que também ocupam cargos semelhantes, que há uma preocupação muito grande, né, em trazer o direito, né, de uma forma mais simplificada, mais acessível, e que fique afastada desse juridiquês, dessas questões que são de menor importância. Uma das coisas que é muito grande no operador do direito, e aí eu falo para todos, é o ego. Então, muitas vezes, essa advocacia que se propõe, né, que é o que a gente estava discutindo hoje, de ser uma advocacia menos combativa e mais voltada para uma composição, muitas vezes ela acaba não acontecendo por ego. E aí eu não digo ego das partes que tem uma questão sentimental, como eu disse, na resolução do problema, mas ego dos advogados. Olha, eu não posso fazer um acordo porque senão eu vou estar perdendo para o Sérgio Salvador. Quem que está perdendo com isso? Sou eu ou é o cliente? De quem é o processo? Muitas vezes, eu infelizmente já tive colegas que ficaram bravos comigo como se o processo fosse deles. E entendam, mais uma vez, né, e eu vou dizer isso muitas vezes para vocês, que o processo, ou que a nossa atividade de operador do direito é uma atividade meio, não é uma atividade fim. Então, a gente tem que ter tudo aquilo que o desembargador disse: dedicação, empenho, nos prepararmos muito, né, para cada ação que nós tomarmos. Então, se eu vou fazer um trabalho,
eu vou fazer com dedicação. Se eu me proponho a fazer uma atividade, eu preciso fazer ela com o máximo de atenção possível. Por quê? Porque isso vai fazer diferença para vocês, não é no hoje, é na preparação do amanhã, na preparação da carreira de sucesso de cada um de vocês, para que daqui não muito tempo eu esteja chamando vocês para participar desse quadro, para que vocês contem das carreiras de cada um de vocês. Na próxima semana, iniciaremos então as nossas avaliações finais. Então, o nosso contato ele vai ser mais restrito, em razão das próprias atividades que acontecerão. Por isso, gostaria de deixar aqui registrados os meus agradecimentos por mais esse semestre, pela participação de todos vocês, por acreditarem nesse projeto, né, que nós chamamos de Direito no Par Itajubá, por sempre nos apoiarem hoje, numa sexta-feira chuvosa, onde vocês poderiam estar assistindo Netflix nesse momento, e estão aqui ouvindo esse velho professor, falando um pouco sobre carreira, falando um pouco sobre vida, e esperando e desejando que todos tenham um excelente Natal, tenham boas festas, né, com os seus familiares, aproveitem cada minuto com os seus, porque nesse Natal nós vamos passar com muito menos pessoas que nós passamos no Natal passado. Tivemos as nossas perdas, cada um de vocês tem a sua história, sua vivência, tem os seus sofrimentos, as suas cruzes, mas que nada disso sirva de impedimento para que vocês celebrem a vida. Porque se tem uma coisa que Deus nos presenteou e que nós temos que valorizar a cada segundo, é a vida. E eu sou muito grato a Ele pela vida que me deu e pelas oportunidades que eu tive até aqui. Pessoal, muito obrigado por tudo. Uma boa noite. Ah, não, pera. Volta antes do encerramento. Laís, você nos ouve? Eu não estou sorteando o livro. Eu já ia falar, professora, o livro. Vamos ao livro, vamos ao sorteio da noite. Vamos. Professor Regis, hoje é 2 livros? Oi? Hoje é 2 livros? 2 livros? É a final, ué. Uai, como é que tá o trem, rapaz? Lá, 24 e 22, vamos ver quem são essas pessoas. Quem que está pleiteando mais um livro para mim? Quem que falou comigo agora, que eu não vi aqui o nome na hora que falou? Foi o José Cláudio que falou. José Cláudio? Foi Cláudio que falou. Muito bom, Cláudio. O use esperneante seu funcionou. Quem é o 24? Ah, não. Sério? Sério? Depois de 1 ano e meio, eu tenho a grata satisfação de dizer que o ganhador do livro da noite é o doutor Fabrício, que não está na sala e, nesse momento, sendo gravado a nossa aula. Olhem o que eu vou fazer. Não vai levar. Não. Essa eu faço questão. Gente, é só uns minutinhos para a gente descontrair aqui, que eu tenho que ligar. Ele deve estar bebendo cerveja. Certeza. Se ele atender, né? O dia que você é sorteado, você tem a cara de pau de não ficar na sala. Não. O César já falou aqui que eu não posso dar o livro para você, porque você não está presente na sala. O seu Sem nome está recurso. aqui, ó. Dá sim, professor. Ô, professor. Oi. Aqui, eu fiz a solicitação de 2. Como ele não está... Não dá, não. Dá só para quem está na justo. sala. Não, ó, olha aqui. Sorteio de novo. Se não tá, perdeu.
Já prescreveu esse. Vai abrir jurisprudência. Já era. Viu? Olha lá, ó. Todo mundo falando aqui que vai abrir jurisprudência, que eu não posso dar livro para você. Você não está na sala. A semana passada o rapaz também não estava. Então hoje ele vai ganhar também. Pau que bate em Chico, bate em Francisco. Já era. Mas com certeza, viu, Dessão? Gostei dessa aí. O corintiano vai dar para flamenguista ainda? Fabrício, boa noite. Não, já perdeu, já sorteou. Você já não estava aqui na hora do sorteio, você não vai ser mais sorteado, não. Quem que é o 22, Laís? Valeu, Fabrício, boa noite. Vai, Palmeiras. 22 é o Dessano. Você está falando sério que o 22 é o que pediu para sortear 2 livros? Tô te falando, meu irmão. Você está brincando comigo, Laís? Ah, não, o sistema tá viciado. O professor... Até surpresa. Não. Professor Regis, isso é um presságio da decisão de amanhã. Olha, com a devida vênia, eu vou ter que entrar com protesto aí. Olha aqui. Isso que eu chamo de sorte, hein? Ô, Cláudio, passa pra gente o número da Mega Sena de amanhã, por gentileza. Não, mas aí vai ficar comigo, né, só? Depois eu faço um churrasco que você falou que ia fazer, só. Ah, não, vamos fazer. O Zé não tá devendo. O Zé não tá devendo pra gente. Tá jóia. Bom, Laís, então, sorteado da noite, José Cláudio, ok? E o próximo? Certo, professor. O próximo? Tem mais um? Ó, 2 livros. O Fabrício perdeu. Então... Olha a estante aí, ó. Só olhar para a estante aí atrás. Olha quem que tá entrando. Dá para o Fabrício o livro, sim, professor. Quem que tá entrando aqui agora, às 8h48? Pois não, doutor Fabrício, o senhor tem alguma coisa a dizer? Ô, professor. Ganhou o livro, Fabrício. Eu tenho justificativa, eu tenho filmagem lá da farmácia que eu estava trabalhando. Toma cerveja. Vai ter que entrar com mandado de segurança. Ainda não, César. Perdeu o prazo, Fabrício. Aí, ó. Fabrício, Laís, quem que é o próximo na sequência, depois do José Cláudio? Livro para o Fabrício. O que eu ganhei aí? Você ganhou o título do Palmeiras amanhã. Professor, a semana passada o rapaz que ganhou também não estava na aula e ganhou o livro. Quem que não? Da semana passada. A pessoa também não estava na sala. E o senhor deu o livro para ele. Nossa Senhora, agora já era. Olha aí, virou então, confusão. A defesa do Fabrício. Então, ele também pode ganhar o livro. Complicado, hein? Olha, Fabrício, você tem uma fã, hein? A lei não retrocede. Eu vou fazer agora igual o desembargador estava falando. Para que eu possa tomar a decisão, eu preciso da jurisprudência. Nome, evidência. Não tem? Fabrício perdeu. Não estava aqui agora. Na sequência aqui... Oi? Só para fazer uma consideração final. Pois não. Fazer uma consideração final. Vamos lá. Primeira coisa. Eu solicitei que fosse colocado mais um livro na disputa. Sim. Okay? Se fosse um só... eu talvez tinha perdido o Fabrício se ele estivesse na sala. Certo. Porém, eu consegui ganhar. Outra coincidência absoluta. Meu número é 22. Eu sou nascido 22 de janeiro. Ó. Ok, não? E é um presságio. Fabrício flamenguista, eu sou flamenguista. Como nós ganhamos, amanhã nós vamos ganhar o título. Não. Agora eu vou embora. Pronto. Não, foi para acabar a noite agora. Agora foi para acabar a noite. E assim, o que eu me sinto numa situação mais delicada em relação a isso que você falou agora... é porque eu tenho um problema. Eu sou corintiano. Então, amanhã eu estou entre a cruz e a espada, porque são 2 torcidas horríveis. Se eu torcer para o Palmeiras, eu tenho que morrer, porque eu sou corintiano. Não posso fazer um negócio desse. E se eu torcer para o Flamengo, não vai dar certo. Então, eu vou andar de moto. Eu vou fazer trilha amanhã, que aí eu não tenho esse problema. Vamos fazer. Tá certo? Professor, vamos fazer o seguinte. Data vênia a vossa postura e vossa profissão. Se não quiser andar de moto... por favor, me ajude no churrasco da minha casa enquanto eu torço pro Flamengo, senhor. Mas que trem da hora isso daí, rapaz. Eu vou fazer uma ponderação. Fala pro Marcinho, o homem da grana, Marcinho. Eu sou só o professor, tá bom? Aqui, quem ganhou o outro livro foi a Fernanda, tá bom, Fernanda? Você tá aí?
Estou, professor, estou aqui. Meus parabéns, Fernanda. Você ganhou o segundo livro da noite, tá bom? Muito obrigada. Eu que agradeço. Pessoal, mais uma vez, E eu obrigado. nada, professor. Oi? E eu nada. Fabrício. Você ganhou experiência, Fabrício. E eu não ganhei nada. Faz 1 ano e meio que nós estamos juntos, cara. Mas tá bom, a experiência tá valendo. Olha aqui. Eu pra criança e tirou, hein? Que ruim. Faz 1 ano e meio que nós estamos juntos. Deixa eu ver aqui o que eu vou fazer. Acho que eu tenho um livro do Corinthians aqui, cara, que eu ganhei, que fala da diretoria. Eu vou arrumar isso para você. Deixa comigo. Professor, eu tô tão azarado que na hora que o Marcinho foi pagar a rodada lá, eu tinha que ir embora ontem. Pessoal, boa noite para vocês. Bom descanso, viu? Boas férias para todo mundo. Bom final de semana. Vai, Até Flamengo! Boa noite, professor. Obrigado. Até mais. Tchau, tchau.